Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse módulo bônus, classificação fiscal de mercadorias. Vamos aqui discutir esse assunto tão polêmico, tão cheio de nuances que é a parte de classificação fiscal. Bom, pessoal, nós sabemos que a classificação fiscal das mercadorias faz parte da rotina do setor fiscal. Mas eu já queria iniciar fazendo uma provocação a você que chegou até aqui, lhe fazendo a seguinte pergunta: afinal de contas, de quem é a responsabilidade pela classificação das mercadorias? É da empresa ou é do contador, do setor fiscal, da empresa de contabilidade? Bom, é muito comum que em sala de aula, quando eu faço essa pergunta, 90%, 95% das pessoas respondam que a responsabilidade pela classificação das mercadorias é da empresa. No entanto, continuando essa provocação inicial, eu quero te fazer uma pergunta. O NCM é uma classificação fiscal? Sim ou não? É interessante que, nesse momento, muita gente responde que o NCM é uma classificação fiscal. Ora, essas nossas respostas elas são contraditórias. Como é que eu posso dizer que o NCM é uma classificação fiscal, ao mesmo tempo em que eu digo que é responsabilidade da empresa? Se a empresa ela contratou você profissional para prestar consultoria, para ser o responsável pela escrita fiscal, significa que ela não tem domínio sobre aspectos tributários. Então essa resposta ela se torna contraditória. Como é que uma classificação fiscal vai ser responsabilidade da empresa? Bom, pessoal, eu já inicio dizendo para você que nós vamos desmistificar isso. A NCM não é uma classificação fiscal, como a gente vai ver mais à frente, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa introdução a essa aula de classificação fiscal de mercadorias. Começo me perguntando, afinal de contas, é difícil classificar mercadorias? Atualmente, a tabela do IPI, ela contém 10.393 códigos NCMs diferentes. Porém, pessoal, o processo de classificação de mercadorias, ele vai muito além de uma simples consulta a uma tabela. Muita gente, no dia a dia do setor fiscal, no dia a dia das empresas, principalmente lá nos nossos clientes, quando fazem cadastro de produtos, pensam de maneira muito errada que o processo de classificação da mercadoria se resume a pegar o nome da mercadoria, consultar na tabela TIP e já, de maneira muito rápida, saber essa resposta. E até já lhe digo de antemão que esse módulo ele vai lhe provocar bastante esse bônus, porque você pensa que vai conseguir saber tudo sobre classificação de mercadorias e eu vou lhe mostrar que para você fazer essa classificação, você vai precisar de muito conhecimento a respeito do produto. Então, partindo desse gancho, eu lhe pergunto: você já ouviu falar em merceologia? Bom, pessoal, merceologia é uma ciência empregada no processo de classificação e especificação de mercadorias. Ora, como é que eu posso fazer classificação de mercadorias sem nunca ter ouvido falar nessa ciência? Essa ciência, ela é a base, ela é o estudo a partir do qual nós vamos usar técnicas científicas para o processo de classificação de mercadorias. Olha que interessante, nós começamos falando de uma simples classificação que em um primeiro momento parece que é somente ir lá consultar numa tabela e de repente nós estamos falando de uma ciência. É muito mais amplo do que o que parece, pessoal, esse processo. Então vamos lá. A utilização do NCM é obrigatória, conforme prevê o ajuste NF sem número de 1970. E essa NCM, que é obrigatória, no início ele era obrigatório somente para as atividades industriais e equiparadas, conforme previa o ajuste NF sem número 1970. Na verdade, não existia nem a NCM em 1970, nós tínhamos a NBM, que era a nomenclatura brasileira de mercadorias, que posteriormente veio a se transformar na NCM, com a adoção do sistema harmonizado, que a gente vai já ver. E nós temos também o ajuste NF 7 de 2005, que fala da nota fiscal eletrônica, aonde foi incluído na nota fiscal eletrônica a obrigatoriedade da NCM. A NCM ela passou a ser essencial
para a definição de vários tributos, tais como o ICMS, o IPI, PIS/COFINS, imposto de importação e imposto de exportação. Por que ela se tornou tão essencial? Porque foi a partir da utilização que ficou mais fácil identificar casos de incentivos fiscais, substituição tributária, regimes especiais e tributação diferenciada. Tudo isso a partir da utilização dessa nomenclatura comum do Mercosul. Porém, pessoal, existe uma complexidade muito grande quando nós falamos de classificação de mercadorias. Por quê? Você imagine, esse caso é clássico aqui do parafuso. Se você consultar na tabela TIP o termo parafuso, nós vamos identificar 9 códigos que mencionam essa nomenclatura. O primeiro deles vai ter lá o código 7318-1400, que vai dizer o seguinte: parafuso perfurante. Ora, na minha humilde opinião, eu não precisaria de mais nenhuma outra classificação, porque para mim todo parafuso é perfurante. Porém, pessoal, nós vamos ter muitos outros tipos lá, como outros parafusos, parafusos e porcas, taxas, pregos, escápulas e parafusos. Então, qual é o correto? Eu poderia utilizar qualquer um deles. Qual que seria o correto? Bom, para isso é que começa a surgir várias perguntas durante esse processo para que a gente possa chegar na correta classificação. E essa correta classificação vai depender único e exclusivamente das características do item. É por isso que nós voltamos para a pergunta inicial. O NCM é ou não é uma classificação fiscal? Não, pessoal. Ela é uma classificação gerencial. Porque quando eu vou classificar o NCM, não me interessa se a empresa vai pagar ICMS, não me interessa se ela vai pagar PIS e COFINS, não me interessa se ela paga IPI. O que me interessa são as características do item. De que ele é feito, para que ele serve, como é que ele vai ser usado. Me recordo que eu prestei uma consultoria para um grande varejista de parafusos de pregos, foi onde me surgiu o start dessa polêmica, e eu lembro que em determinado momento eu precisei identificar um NCM, e a empresária ela me deu uma verdadeira aula sobre os diversos tipos de parafuso. Nós temos parafuso de pressão, nós temos parafuso de borracha, parafuso de madeira, nós temos parafuso que quando é utilizado numa aeronave se torna peça da aeronave. Então, é um negócio muito mais complexo do que essa visão genérica de simplesmente consultar, encontrar o código parafuso lá na TIP e utilizar. E para a gente contextualizar como que a gente chegou nessa conclusão de que o NCM é uma classificação gerencial, eu preciso falar para vocês um pouco sobre o sistema harmonizado. Você já ouviu falar sobre o sistema harmonizado? Nós sabemos que a maior parte dos recursos dos países vem dos tributos que incidem sobre as mercadorias. Porém, quando um país começa a comercializar com o outro, existem muitas dificuldades nas negociações, porque nós temos diferenças culturais, de idiomas, de tributação, de moeda, dentre muitas outras. Então, em virtude dessa dificuldade e para facilitar o comércio exterior, foi criado o sistema harmonizado. Você imagina que o Brasil está mandando uma mercadoria para a China. Ao invés de chegar lá na China e ser necessário abrir as caixas para ver, identificar o que é o produto, ter que traduzir o documento, bastava que se consultasse uma codificação e que rapidamente nós teríamos acesso a que tipo de produto estava sendo comercializado. Só que no Brasil, nós tínhamos antigamente a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, a NBM, que foi adotada desde 1966 para as atividades de importações e exportações, que servia exatamente para atender ao sistema harmonizado. E em 1986, o Brasil ele aderiu efetivamente ao sistema harmonizado, permanecendo ainda assim a NBM em vigor até 1996. Porém, pessoal, lá em 1991 foi criado o Mercosul e em 1995 tornou-se uma união aduaneira, aonde os signatários do Mercosul eles poderiam adotar as mesmas alíquotas
e foi criada a TEC, a Tarifa Externa Comum. Foi então que criou-se o NCM e em 1996 a TIP baseada na NCM. É importante dizer que o NCM ele obedece ao sistema harmonizado. Nós temos uma aderência da nossa NCM ao sistema harmonizado. O NCM ele agrupa várias categorias para facilitar as negociações internacionais, como eu mencionei para vocês agora há pouco, além de permitir um maior controle aos países que utilizam dessa classificação. Com esse controle, os países, a partir de uma consulta às NCMs das operações comerciais entre eles, eles podem utilizar estatísticas para constatar o volume do comércio. Por exemplo, com a utilização do NCM, eu sei que tipo de produto é mais exportado, que tipo de produto é mais importado. E com isso, favorece o planejamento de uma economia interna, favorecendo ali os interesses de cada país e limitando o comércio de determinados produtos. Ora, se eu quero que determinado produto seja menos exportado, eu posso aumentar a tributação dele. Agora, se eu quero que importar, incentivar a importação, eu isento algum produto, além de também permitir a fiscalização, tanto sanitária como ambiental e bélica. Por exemplo, quando você utiliza o NCM de uma arma de fogo, o físico ele pode ir lá dentro do seu banco de dados, fazer um filtro, buscar a utilização do NCM da arma de fogo e saber se o seu estabelecimento está apto a comercializar aquele tipo de produto. A estrutura da NCM ela é baseada no sistema harmonizado, obedecendo os seguintes parâmetros. Nosso NCM eles possuem 8 dígitos. 6 desses dígitos eles vêm do sistema harmonizado e 2 dígitos são do Mercosul. Ou seja, é importante você saber que 95% das mercadorias do mundo estão aderentes ao sistema harmonizado e o nosso NCM também está aderente. E o que eu preciso para entender mais sobre isso? Nós precisamos entender que a NCM é um código que resulta de alguns desdobramentos em seção, capítulo, posição, subposição, item e subitem, começando do menor para descendo até o item mais detalhado. Imagine que é como se fosse um funil, começa e vai aumentando e a proporção ficando cada vez maior. Então, peguei aqui um exemplo da NCM 01041011, animais reprodutores de raça pura, da espécie ovina, prem ou com cria ao pé. Esse código ele vai ser resultante do seguinte desdobramento. Na seção 1, que são dos produtos mais de origem animal, vegetal, nós vamos ter animais vivos e produtos do reino animal. Já no capítulo 1, nós vamos ter animais vivos. Na posição 0104, nós temos animais vivos das espécies ovinas e caprina. Na subposição 010410, nós temos ovinos. No item 010410.1, nós temos reprodutores de raça pura. E no subitem 01041011, a determinação que se trata de um ovino, reprodutor de raça pura, prem ou com cria ao pé. Essa classificação da NCM ela é hierárquica e considera o nível de industrialização das mercadorias. Nos primeiros níveis são contemplados os produtos primários, de origem animal, vegetal, vivos, e nos níveis finais são encontrados os produtos mais manufaturados, com alto índice de industrialização, como máquinas, veículos, armas de fogo, computadores. Então, vamos conhecer alguns conceitos para a correta classificação das mercadorias. Para fazer a classificação correta das mercadorias, é fundamental conhecer bem da mercadoria. Percebam que isso é muito gerencial. Eu até coloquei aqui a imagem do medicamento. Por exemplo, você, profissional da área fiscal, você, contador, tem competência para classificar a NCM do medicamento? Você vai bater o olho para o medicamento e vai saber qual é o seu nome químico, o seu princípio ativo. Então, para você
pensar em fazer a classificação de um produto, você tem que primeiro conseguir responder essas perguntas. Qual é o seu nome? Qual é o nome científico desse produto? Para que ele serve? Do que ele é feito? Em que ele pode ser utilizado? Caso você não consiga responder essas perguntas, é recomendável que você procure um especialista. No caso de um medicamento, o especialista será um farmacêutico, por exemplo. E é fundamental que você conheça a NCM e os recursos que podem auxiliar na missão de fazer essa classificação, tais como as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, as regras gerais complementares das NCMs e as notas explicativas do sistema harmonizado. É importante também destacar que a TIP e a TEC, tanto a tabela de imposto de produtos industrializados como a tabela da tarifa externa comum, eles também possuem regras complementares, por exemplo, os EX tributários. Por exemplo, quando você consulta lá na TIP, o código do protetor solar, que é o 33049990, você vai ter o EX01, que diz que se tratam de preparados bronzeadores. E nós temos o EX02, que são preparados antissolares, exceto os que possuem propriedades bronzeadoras. Ou seja, nós temos aí duas exceções. Nós temos uma que é o bronzeador e a outra que é o protetor solar. E o que é mais interessante, pessoal, é que essas duas possibilidades trazem tributações distintas. Ou seja, eu posso ter o mesmo NCM com uma tributação de um jeito se ele for um bronzeador e uma tributação de outro jeito se ele for um protetor solar. Não é brincadeira não, hein? Então, vamos lá para algumas dicas de classificação da NCM. A primeira dica é: a NCM, ela é hierárquica, então você começa sempre do maior para o menor. Então você vai sempre começar da seção até chegar no subitem. Em último caso, é possível você recorrer à Receita Federal por meio de uma consulta formal. A descrição outros na NCM, ele deve ser sempre utilizado como caráter residual. Na prática, o que acontece muito? O pessoal usa o outros sempre que tem dúvida, mas isso está errado. O sistema harmonizado, ele fornece subsídios para a classificação das mercadorias através das notas explicativas. Nós também temos as regras gerais de interpretação. Pessoal, o sistema harmonizado ele tem as NESHs, que são as notas explicativas do sistema harmonizado, e nós também temos 6 regras gerais de interpretação. Essas 6 regras elas devem ser usadas sempre sequencialmente. Você, no momento de fazer uma classificação, utiliza uma, depois a outra, uma após a outra, para poder fazer a classificação mais próxima da ideal possível. A primeira regra diz o seguinte: os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seções e de capítulo. Os títulos têm valor meramente informativo. Ora, se você não pode, porque eu peguei lá aquele exemplo do animais vivos, só porque eu vi que eram animais vivos, eu já me tomei por base aquilo ali, ponto final. Não, eu tenho que descer essa classificação o máximo possível para poder chegar na correta. Então, quanto mais perto dos 8 dígitos você tiver, mais correto é. Não use o título simplesmente da seção ou do capítulo como a indicação de que seja a classificação correta, não. Tenha muito cuidado. Segunda regra: artigos incompletos ou inacabados podem ser classificados como completos, desde que tenham as características dos produtos finais. Artigos desmontados ou por montar seguem o mesmo princípio da regra. Então imagine o seguinte: imagine que você comprou uma mesa e essa mesa está desmontada. Mesmo ela desmontada, ela utiliza a NCM da mesa no seu processo de classificação. Terceira regra: quando a mercadoria apresentar aparentemente a possibilidade de classificar-se em duas ou mais posições, por aplicação da regra 2, ou seja, porque ela está desmontada, ou por qualquer outra razão, a posição mais específica deve prevalecer sobre a mais genérica.
Ou seja, vamos supor que eu tenho duas possibilidades. Uma que tem lá, vamos só dar um exemplo, mesa desmontada e a outra tinha mesa. Se a mesa está desmontada, a classificação mesa desmontada é mais específica. Então, mesmo que a regra 2 diga que eu posso classificá-lo como igual, eu vou usar a mais específica porque ela prevalece sobre a mais genérica. Regra 4. As mercadorias que não puderem ser classificadas pela aplicação das regras classificam-se na posição do artigo mais semelhante. Pessoal, é importante dizer que isso tem caráter residual e somente deve ser usado quando todas as regras anteriores não forem suficientes. Então, se eu procurei demais encontrar a classificação de uma determinada mercadoria e não conseguir classificá-la, eu vou tentar utilizar a mais semelhante possível. Regra 5. Estojo para uso específico do objeto que a condiciona pode ter a mesma forma, é classificado como produto, como o próprio produto. O uso prolongado e que não aferirá a característica principal ao produto. O que é que isso quer dizer? Imagine aí que eu tenho um estojo para uma arma de fogo. Esse estojo para arma de fogo, ele vai ter a mesma classificação da NCM da arma de fogo, certo? Porque ela é utilizado especificamente para condicionar aquele objeto. Regra 6. Uma vez escolhida a posição mais adequada, deve-se observar os textos das subposições, as notas explicativas e as regras gerais do sistema harmonizado. Observar claramente a estrutura hierárquica da nomenclatura. Ou seja, quando eu decidir que eu vou utilizar determinado código, eu tenho que me certificar que as notas explicativas me subsidiam, que as regras gerais de interpretação foram observadas e que aquela classificação é de fato a mais adequada. Bom, mas vamos supor que a gente fez uma classificação incorreta. O enquadramento incorreto da NCM, ela pode gerar penalidade, além de também poder gerar um recolhimento indevido do tributo. Essa penalidade ela pode variar de 75% a 225%. Por exemplo, conjunto de garfos de aço inox, ela vai ter uma tributação de IPI de 10%. Se eu classifico ele erroneamente com o NCM de uma madeira, vai estar lá tributada a alíquota zero de IPI. Consequentemente, eu posso tomar uma multa que vai de 75% a 225%. Bom, pessoal, se mesmo que você utilize todos os métodos de classificação de mercadorias e ainda assim suas dúvidas elas continuarem, persistirem, neste caso o contribuinte pode protocolar uma consulta formal à Receita Federal. No entanto, antes de você protocolar, você deve consultar todo o material disponível, ou seja, sua dúvida deve ser razoável. Por exemplo, se você for lá e dizer assim, olha, Receita Federal, eu quero saber como é que eu faço a classificação de uma caneta. A Receita Federal ela não vai lhe responder porque essa sua dúvida não é relevante. Você não procurou essa resposta, você não esgotou as possibilidades de fazer a classificação. A Receita Federal vai lhe responder quando a sua dúvida de fato for razoável. Quem que pode consultar? Pode consultar tanto o sujeito passivo da obrigação tributária principal ou acessória, ou seja, o contribuinte, como qualquer órgão da administração pública, entidades representativas de categorias profissionais. Lembrando que cada consulta vai ser única, tá, pessoal? Aqui eu separei alguns produtos, né, com seus respectivos CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, somente para fins de visualização mesmo da gente. Bom, pessoal, depois que a gente classificou o NCM da mercadoria, nós vamos agora para a classificação de tipo de item. Olha, percebam que essa classificação da NCM, ela foi uma classificação gerencial que aconteceu lá dentro da empresa. Até agora, nós do setor fiscal nem fomos acionados ainda. Pelo menos em tese não deveríamos, porque nós não possuímos a competência técnica necessária para responder aquelas perguntas sobre as características do produto. E agora nós já vamos para outra classificação que está dentro do cadastro de produtos e que, mais uma vez, muitas vezes nós somos acionados a fazer essa classificação, mas que também é uma classificação gerencial, que é a classificação de tipo de item. Bom, pessoal,
Numa empresa comercial, a classificação de tipo de item é fácil. Ou é uma mercadoria para revenda, que é o produto adquirido para comercialização, ou é um ativo imobilizado, ou é um material de uso e consumo. Então, essa classificação, quem sabe qual vai ser a destinação de uso da mercadoria é a própria empresa que faz. Porém, nós temos outras classificações que tornam esse cenário mais emocionante. Por exemplo, a matéria-prima. A matéria-prima, que é o tipo 01, ele possui uma conceituação, que é aquela mercadoria que compõe física ou quimicamente um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriundo do processo produtivo. Ou seja, eu não fabrico matéria-prima. Eu já adquiro aquela mercadoria para ser usado no meu processo produtivo. O produto em processo é aquele produto oriundo do processo produtivo e predominantemente consumido no processo produtivo. Então imagina que nós somos o exemplo que eu mais gosto de utilizar numa indústria de calçados. Eu fabriquei a sola do sapato. Se eu fabriquei a sola do sapato, eu tive um processo produtivo. Ela teve início, meio e fim para a fabricação da sola. Só que a sola do sapato não é o meu produto acabado. Meu produto acabado é o calçado. Então, essa sola do sapato será classificado como um produto em processo. Nós também temos o próprio produto acabado, que é o produto oriundo do processo produtivo e produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte e pronto para ser comercializado, ou seja, no caso da indústria de calçado, o nosso produto acabado será o próprio calçado. Nós temos o subproduto, que é aquele oriundo do processo produtivo, mas que não é o objeto da produção principal do estabelecimento. Ou seja, numa indústria de confecções, que ela cortou o tecido e sobrou o retalho não era meu objetivo de produção. Como não era meu objetivo de produção, eu não vou classificá-lo como produto acabado. Eu vou classificá-lo como um subproduto. Já o produto intermediário é aquele produto que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido durante o processo produtivo. Gosto muito de usar o exemplo de uma mesa. Estou fabricando uma mesa e eu utilizo uma lixa para lixar a mesa. Essa lixa ela vai ser consumida durante o processo produtivo. Mas não por isso eu posso dizer que agora a lixa faz parte da mesa, porque ela não faz. Ela não faz parte da mesa. Bom, pessoal, percebam que eu tive todo um trabalho gerencial para classificar em ICM e vou ter mais um trabalho gerencial para classificar os tipos de item e que essas informações todas estão dentro da empresa e o setor fiscal pouco pode contribuir nesse processo. Classificado o ICM do produto e classificado o item do produto, aí sim o setor fiscal começa o seu trabalho. E essa classificação vai começar pelo CFOP, que é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, tanto das entradas e das saídas de mercadoria intermunicipal e interestadual. O CFOP é um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou prestação de serviço de transporte. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher imposto. No passado, o CFOP era a nossa principal classificação fiscal. Nós não tínhamos SEST, nós não tínhamos CST, então ele era muito utilizado. E a gente pode resumir o CFOP da seguinte forma. O CFOP ele possui 4 dígitos. O primeiro dígito ele vai determinar qual é a origem da mercadoria. Então nós temos para as entradas, começando o CFOP com 1, com 2 ou com 3. Quando o nosso CFOP de entrada começa com 1, significa que é uma entrada ou aquisição de serviço do Estado, ou seja, operação interna dentro do Estado. Quando o nosso CFOP começa com 2, significa que é uma entrada ou uma aquisição de serviço de outro Estado. E quando começa com 3, significa que é uma entrada ou uma aquisição de serviço do exterior. Então, percebam que o primeiro dígito, 1, 2 ou 3, serviu somente para dizer se era de dentro do Estado, de fora do Estado
ou do exterior. Os outros 3 dígitos é que vão determinar, de fato, que tipo de operação está sendo praticado. Se é uma compra de mercadoria para comercialização, se é uma compra de mercadoria para comercialização sujeita à substituição tributária. E para isso, você já vai ter que conhecer qual é o produto, a classificação dele do NCM e a sua classificação de tipo de item. Percebam como tudo está interligado. Já nas saídas, as saídas podem começar com 5, 6 ou 7. Se a saída começa com 5, significa que ela é uma saída ou uma prestação de serviço de dentro do Estado, operação interna. Se tem um 6, significa que é uma saída ou uma prestação de serviço para outros estados. E se tiver um 7, significa que é uma saída ou prestação de serviço para o exterior. Mais uma vez, 5, 6 e 7 vão identificar as saídas dos CFOPs. Tem estados que chamam de CEFOP. Os outros 3 dígitos vão determinar, de fato, que tipo de operação está sendo praticado. E para saber que tipo de operação está sendo praticado, nós precisamos conhecer a NCM do produto, aí nós vamos obedecer notas explicativas do sistema harmonizado, regras gerais de interpretação, e nós vamos ter que também fazer a classificação de tipo de item. Depois disso, nós temos a classificação do CST. Nós temos o CST com 3 dígitos. O primeiro dígito, que é correspondente à tabela A, ela vai identificar a origem da mercadoria. Se tiver um 0, significa que é uma mercadoria nacional. Se tiver um 1, significa que é uma mercadoria estrangeira que chegou até o Brasil por meio de uma importação direta. Se tiver um 2, significa que é uma mercadoria estrangeira, mas que foi adquirida aqui no mercado interno, dentro do Brasil. Se tiver um 3, significa que é uma mercadoria nacional, porém, o conteúdo de importação da sua fabricação é superior a 40% e inferior ou igual a 70%. Ainda da tabela A, o item, se tiver o código 4 iniciando, significa que é uma mercadoria nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com o processo produtivo básico de que trata o decreto 288/67 e as demais leis que tratam sobre o processo produtivo básico. O item 5 diz nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. O item 6 diz mercadoria estrangeira, cuja importação direta não tem similar nacional constante em lista de resolução CAMEX. O item 7 diz mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno sem similar nacional, constante em lista de resolução do CAMEX. E o item 8, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Pessoal, nessa parte A da tabela do CST, a gente não tem muito margem para trabalhar, porque vai depender de fato de onde vem a mercadoria. E isso você vai ter que avaliar caso a caso. Mas o bizu que eu posso te dar, a dica esperta que eu posso te dar, é que se a tua CST começar com 1, 2, 3 ou 8, numa operação interestadual, deve ser usada a alíquota de 4% para o ICMS. Vou repetir. A dica esperta que eu posso te dar é que se tua CST começar com 1, 2, 3 ou 8, nas operações interestaduais, a alíquota do ICMS deve ser de 4%. Já a tabela B do ICMS é onde nós vamos estudar a parte da tributação do ICMS. Aí, pessoal, entram todos os conhecimentos que a gente adquiriu no módulo. Por exemplo, quando a gente viu lá operações normais que geram débito nas saídas e crédito nas entradas, nós vamos ter uma operação tributada integralmente. Já quando a gente utiliza o CST 10, significa que a operação foi tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Vocês devem lembrar que lá no módulo nós vimos que esse CST ele é muito utilizado pelo contribuinte substituto, porque ele recolhe o ICMS das suas operações normais e da substituição tributária. Nós temos o 20, que são produtos com redução de base de cálculo, e aqui eu deixo o exemplo do convênio 100/97, que são alguns produtos que têm redução de base de cálculo.
CST 30 são para produtos isentos ou não tributados e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Percebam que aqui nós voltamos para um caso onde falamos do contribuinte substituto, porque lembrem lá do módulo, na parte de substituição tributária, que a gente diz que o contribuinte substituto, em regra, promove dois recolhimentos, o das suas próprias operações e o das operações dos contribuintes substituídos. Nesse caso do item 30, as suas próprias operações estão isentas ou não tributadas, mas está havendo a cobrança do ICMS por substituição tributária. O item 40 são produtos isentos, e aí essa isenção vai depender da legislação estadual, de convênios e de protocolos. O item 41 são para produtos não tributados. Pessoal, só pode usar o 41 não tributado as hipóteses de não incidências previstas na lei complementar ou as hipóteses de imunidade constitucional, conforme a gente viu lá no módulo. Então, só posso utilizar o 41 não tributado para hipóteses de imunidade e de não incidência. O CST 50 é com suspensão. É quando o ICMS ele está suspenso temporariamente. Muito comum nas operações de industrialização por encomenda, quando é de outro estado. Continuando na tabela B do CST, nós temos o 51, que é o diferimento. Diferimento muito utilizado na substituição tributária para trás, como a gente viu lá no módulo, certo? Se você está com alguma dúvida aí sobre substituição tributária, reassiste a explicação da substituição tributária para trás. 60 é quando o ICMS ele é cobrado anteriormente por substituição tributária. Esse bastante utilizado pelo contribuinte substituído, bem comum no dia a dia dos varejos e dos demais contribuintes substituídos. 70, com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. Mais uma vez aqui nós voltamos para uma hipótese de contribuinte substituto, onde ele promove dois recolhimentos, sendo que o primeiro está com redução de base de cálculo e no segundo está sendo cobrada a substituição tributária. E por fim, nós temos o 90. 90 é o 90, né? 90, muito conhecido, outros, muito utilizado no dia a dia dos profissionais da área fiscal. Lembrando que o 90, levando a sério, ele deve ser usado somente em caráter residual. Quando eu não consigo classificar em nenhuma das outras possibilidades, aí eu utilizo o 90. Bom, pessoal, e no que tange ao PIS e a COFINS, é muito comum eu receber perguntas que me dizem assim, professor, existe alguma tabela que eu possa acessar que me garanta que eu estou utilizando ali o NCM correto, a tributação correta? Bom, pessoal, se você for, vou até com vocês aqui no caminho, certo? Lá no portal do SPED, FD Contribuições, downloads e acessar as tabelas utilizadas na escrituração, você vai ver, você vai encontrar tabelas que vão ser muito úteis no processo de classificação das mercadorias. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui no portal do SPED. Aqui no portal do SPED nós temos algumas informações que vão ser muito úteis no processo de classificação de mercadorias no que se referem ao PIS e a COFINS. Nós vamos vir aqui no menu em EFD Contribuições e depois de EFD Contribuições nós temos em Downloads, nós temos tabelas de códigos, notas técnicas, exemplos de arquivos, perguntas e respostas, manuais, atos declaratórios e procedimentos. Nós vamos vir em tabelas de códigos. A gente seleciona tabelas de código, nós temos algumas tabelas que são utilizadas na apuração das contribuições, na apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta e tabelas em formato de TXT que serão utilizadas no PVA. Nós vamos selecionar aqui tabelas utilizadas na apuração das contribuições para PIS e COFINS. Quando nós clicarmos, vocês vão ver que vão abrir aqui diversos tipos de tabela. Ó. Tabela de código da situação tributária referente ao PIS e COFINS, tabela de código da situação tributária referente a COFINS, tabela de código de contribuição social apurada, tabela de código de tipo de crédito, tabela de código de base de cálculo, são vários. Aí aqui surgem as dos produtos, ó. Tabela de produtos sujeitos a alíquotas diferenciadas, incidência monofásica e por pauta, que é o caso das bebidas frias. Tabela de produtos sujeitos a alíquota por unidade de medida, incidência monofásica e por pauta. Tabela de produtos sujeitos à tributação das contribuições, substituição tributária das contribuições.
tabela de produtos sujeito à alíquota zero das contribuições, tabela de operações com isenções das contribuições, sem incidências das contribuições, com suspensão, tabela de outros produtos e operações sujeitas à alíquota diferenciadas. Se você selecionar aqui uma, eu vou selecionar esse primeiro, incidência monofásica. Quando você seleciona uma dessas tabelas, você vai fazer o download, e aqui eu vou fazer um download para a gente ver. Quando a gente abrir essa tabela, você vai ver que ela vai trazer para você qual é a classificação do NCM, qual é o CST que deverá ser utilizado. Aqui, por exemplo, está dizendo que o CST 22089000 tem uma alíquota de PIS de 1,50 e uma alíquota de COFINS de 6,90 de 1º de janeiro de 2011 a setembro de 2011. Então, também tem aqui a vigência da lei, desde quando. Então, essas tabelas elas vão ser muito úteis no momento de você fazer o processo de classificação de PIS e de COFINS. Vamos voltar agora para o nosso material. Voltando para o nosso material, nós vamos ter duas grandes linhas. Primeiro, nós vamos ter os produtos sujeitos à substituição tributária. Substituição tributária de PIS e COFINS é semelhante àquela do ICMS. Nós vamos ter o contribuinte substituto, os contribuintes substituídos. Nós temos os produtos abrangidos pela substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas, cadeia completa. Motocicletas, semeadores e adubadores na venda de fabricante ou importador diretamente para o varejista. Lembrando que isso aqui, você vai ter que pegar a NCM do produto lá na tabela que nós acabamos de ver. Da mesma forma, nós temos os produtos com incidência monofásica, que aí são produtos que têm uma alíquota diferenciada lá na indústria ou no importador, mas a abrangência do regime monofásico no PIS e COFINS é muito grande. Vai alcançar gasolina, óleo diesel, gás petróleo, querosene e outros produtos derivados, veículos, máquinas, autopeças, pneus novos e outros, medicamentos e bebidas frias. Beleza, pessoal? Então, na classificação de PIS e COFINS, o que é importante? Via a classificação do NCM do produto, via a classificação de tipo de item do produto, já definir a CST do ICMS com base no estudo da legislação do ICMS. E pego aquele NCM e vou consultar dentro da tabela para ver se ele é substituição tributária, se ele é monofásico, se ele é outro produto com alíquota diferenciada. Se não encontrar de maneira nenhuma, significa que ele é tributado normalmente. E agora nós vamos finalizar esse módulo bônus de classificação fiscal de mercadoria com um roteiro simplificado para você fazer o processo de classificação. Primeira etapa, conhecimento da mercadoria. Você tem que conhecer o produto que está sendo comercializado, você tem que saber quais são as suas características, o seu princípio ativo, a sua utilização, a sua composição. Depois disso, você vai aplicar as 6 regras gerais de interpretação do sistema harmonizado que nós vimos aqui nesse módulo bônus. Depois que você aplicar as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, você vai aplicar as regras gerais complementares das NCMs e as regras complementares da TIP, é onde vão ter as exceções tributárias, a X01, a X02, como a gente viu. E também vai analisar os CSTs e CFOPs aplicáveis a cada tipo de operação. Beleza, pessoal? Reforçando com você, não existe receita de bolo para classificação de mercadorias. Se alguém vender isso para você, é mentira, é fajunto. Processo de classificação de mercadorias requer análise, requer interpretação, requer entendimento do produto, entendimento da operação que está sendo praticado, mas se você se municiar de tudo aquilo que eu apresentei para você nesse módulo bônus, eu tenho certeza que você vai estar bem mais seguro no processo de classificação de mercadorias. Beleza, pessoal? Um forte abraço.